Nessa aula iniciaremos o estudo sobre polímeros, que é uma das classes de materiais utilizados em engenharia para a fabricação de produtos. Os polímeros são moléculas grandes com massa molecular que pode chegar a 1 milhão de gramas por mol. Essas moléculas são produzidas em reações químicas a partir de moléculas pequenas chamadas monômeros. Nessa imagem está representada uma molécula de glicose que pode atuar como monômero reagindo com ela mesma para formar uma longa cadeia com unidades que se repetem. Nessa imagem tem a representação do monômero e do polímero. Lembrando que essas representações finais aqui indicam que essas unidades se repetem por muitas e muitas vezes, onde a gente diz que ela se repete N vezes. Polímeros de baixa massa molecular, até 10 mil gramas por mol, são chamados de oligômeros. E somente a partir dessa massa molecular é que os polímeros adquirem propriedades mecânicas suficientes para serem aplicados como materiais de engenharia. Essa imagem ilustra essa relação entre a massa molecular e as propriedades. Como pode ser visto, quanto maior a massa molecular, maior é a propriedade. Isso até um limite, não significa que aumentar mais ainda a massa molecular pode trazer um incremento na propriedade. Mas, via de regra, então, essa relação ela existe. Cabe destacar que o tamanho da molécula de polímero é muito maior do que o observado em metais e cerâmicos. Ainda, a massa molecular e a estrutura da cadeia faz com que esse material tenha propriedades diferenciadas em relação aos outros materiais, e com isso atende a diversos requisitos para a fabricação de produtos em variadas aplicações. Nem toda macromolécula é um polímero. Apenas aquelas que são constituídas por unidades que se repetem. Essas unidades que se repetem na cadeia polimérica são chamadas de meros. Nessa imagem está representada a cadeia polimérica da celulose, que é um polissacarídeo. E aqui está representada a unidade que se repete ao longo da cadeia. Esse aqui é o mero, ou seja, a unidade que se repete na cadeia polimérica da celulose. Nem toda molécula pequena pode ser um monômero. E uma das características dos monômeros é ter funcionalidade maior ou igual a 2, sendo que funcionalidade está associado ao número de pontos reativos existentes na molécula. Aqui está representado o eteno. E nesse caso, o rompimento da ligação dupla resulta em 2 sítios reativos, que na reação química chamada de polimerização dá origem ao polietileno. Nessa outra representação, podemos visualizar o propileno, sendo aqui o monômero e aqui representado o polímero, respectivamente. Observe que na molécula pequena, o monômero, há uma ligação dupla e não está mais presente essa ligação dupla na cadeia polimérica.
Essa representação que está entre parênteses aqui é o mero, que é a unidade que se repete. Aqui eu trago outros exemplos de monômeros e polímeros. E fica a pergunta: qual a estrutura química do monômero em cada caso? E qual a estrutura do mero em cada caso? Nos exemplos apresentados aqui, as estruturas são semelhantes, mas não são iguais. Com isso, eu destaco que o monômero e o mero são diferentes, tanto do ponto de vista conceitual como do ponto de vista estrutural. Aqui estão representados os monômeros ácido tereftálico e etileno glicol, que ao reagirem numa reação de polimerização, originam o politereftalato de etileno, que é um polímero bem conhecido pela sigla PET. Aqui fica evidente a diferença entre mero, que é a unidade que se repete, e monômero, que são as moléculas pequenas que a partir de uma reação originam polímeros. Com esse exemplo, também indico uma das classificações de polímeros, que é quanto ao número de meros na cadeia polimérica. Homopolímero é um polímero cuja cadeia é formada por uma única unidade que se repete, o mero. Aqui há um outro exemplo de homopolímero, é um tipo de nylon, que pode ser obtido a partir de 2 monômeros ou a partir de um único monômero que tem tanto as funcionalidades amina como ácido carboxílico. O polímero resultante nos dois casos é o mesmo, e é esse nylon que tem uma única unidade que se repete, que é o mero nesse caso. Dentro dessa classificação, quanto ao número de meros, o que seriam copolímeros? Os copolímeros são polímeros que possuem 2 ou mais meros nessa cadeia. Então, nessa aula, conceituamos polímeros e destacamos a alta massa molecular que esse material tem e que o diferencia de outros tipos de materiais. Também diferenciamos monômeros e meros e buscamos esclarecer a classificação quanto ao número de meros na cadeia. Os assuntos abordados nessa aula são encontrados na bibliografia citada nos slides. Até a próxima!